O Grupo Diário e Totem Vestibulares juntos pela tua aprovação no vestibular da UFSM, com a parceria de Delivery Much, Cancian Imóveis, Alto Giro Veículos, Geiger e Claro, apoio CDL e Cindy Lojas, juntos pela tua aprovação. E aí, gigantes, tudo bem? Estamos aqui iniciando o podcast de dicas de conteúdo para a prova da UFSM. Uma parceria do Totem Vestibulares com o Diário de Santa Maria, com dicas específicas voltadas para a prova do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Este podcast ele vai ter como um intuito e objetivo nós trazer alguns temas geradores, porque a gente sabe que a Universidade Federal de Santa Maria tem uma prova que vai estar permeada por uma série de eixos temáticos, e esses eixos temáticos irão gerar algumas questões, algumas perguntas que vão cobrar conteúdos específicos da prova do primeiro ano do ensino médio, da prova do segundo ano do ensino médio e da prova do terceiro ano do ensino médio, o PSS1, 2 e 3, o que corresponde para você como primeiro, segundo e terceiro dia de prova, né? E hoje eu convidei aqui a equipe das humanas, a gente vai estar aqui com o professor Carlos, o Cadu, representando a galera da história, a gente vai estar aqui com o professor Bruno Portela, representando a equipe de Sociologia e Filosofia, e a gente vai estar aqui com o professor Lucas Pettini, comandando a equipe da Geografia. E a gente vai propor alguns eixos temáticos, eixos geradores de conteúdo para a gente debater e trazer algumas dicas de conteúdo para vocês. E a equipe das humanas acabou escolhendo hoje para a gente trazer algumas dicas de conteúdo, tudo relacionado à tecnologia e trabalho. Claro que alguns conteúdos vão permear outros assuntos que a gente vai citar aqui, mas tudo vai ter como eixo gerador tecnologia e trabalho. E eu convido, para iniciar, até por uma questão cronológica, contextual e conjuntural, vamos começar por tecnologia e trabalho. Aliás, vamos começar por trabalho, né, Cadu? Trabalho. Eu vou convidar o Cadu, então, para começar falando um pouquinho sobre trabalho na história da humanidade. Joia. Isso aí, então, né, minha gente? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Muito legal conversar sobre esses assuntos. Muito legal conversar também, além de colegas de trabalho, conversar com amigos. E assuntos que são interessantes para o nosso dia a dia, mas acima de tudo interessantes para as provas que essa gurizada vai fazer. Tu quer conversar com os amigos? Então vou sair daqui porque eu não sou teu amigo, Cadu. Eu não lembro se é amigo do Cadu, tu é amigo do Cadu ou só um pouquinho mais de uma década, né? Uma década junto, né, Cadu? Tá bom. Né? Então, enfim, quando a gente fala a respeito de trabalho ao longo da história, o trabalho faz parte da própria história humana, né? Você pode pegar, por exemplo, dentro de uma pré-história, dentro de um paleolítico, neolítico, existe um trabalho e esse trabalho foi necessário para a própria sobrevivência da espécie humana. Trabalho e sobrevivência, né? São duas palavrinhas que acabam casando. Mas com relação a essa possibilidade de prova que a gente tem pela frente, acredito que seria bom a gente pegar no primeiro momento o trabalho dentro de uma antiguidade, aonde você olha uma antiguidade oriental e aí você tem um conceito que é extremamente caro para a história, que é o conceito de modo de produção asiático. Nós olhamos para o histórico das provas da UFSM e diversas questões poderiam ser resolvidas a partir do conceito de modo de produção asiático, aonde você tem um Estado, esse Estado é um Estado praticamente todo poderoso, proprietário de todas as terras, e existe uma identificação muito forte entre o governante, a religião e o próprio Estado, configurando então uma monarquia teocrática absoluta. Esse Estado proprietário de todas as terras, ele está sob controle também de uma grande parcela da população, submetida aos rigores de um trabalho na forma de servidão coletiva. Perfeito. Aonde trabalham nas terras do Estado e ainda por cima pagam impostos para este Estado. E esses impostos podem ser na forma de produto, entrega uma parte da produção, geralmente depositado no templo, já por conta dessa proximidade entre política e religião, e também os impostos podem ser pagos na forma de serviço. O serviço realizado geralmente em obras públicas como templos, palácios, pirâmides também, obras de irrigação, né? As obras hidráulicas, né? Os diques e canais de irrigação, que contribuem, obviamente, para a própria produtividade, o melhor aproveitamento das águas que atendem às necessidades daquele estado. Essas obras servem para o engrandecimento deste estado também. Então essa é uma forma de trabalho bem significativa, né, dentro da nossa antiguidade oriental.
Quando você passa para a Antiguidade Ocidental, nós já temos uma mudança no modo de produção, onde entra o modo de produção escravista, no qual o escravizado se torna a base produtiva. E é interessante a gente pensar que esse escravizado da Antiguidade não é o mesmo escravizado da Idade Moderna. Dentro da Idade Moderna, nós temos questões étnicas que são levadas em consideração, enquanto que na Antiguidade Ocidental, não. O romano escravizava o próprio romano, o grego escravizava o próprio grego, aonde durante uma parte da história dessas duas civilizações, você teve inclusive a escravidão por dívidas, que foi abolida por questões até mesmo de legisladores, no caso dos atenienses, e também por questões legais, no caso dos romanos, né? Mas não se levava em consideração as questões étnicas. Isso a gente deixa para a Idade Moderna. Perfeito, né? Aí entra a parte do Brasil colônia, que daí começa esse sistema. Exatamente. Perfeito, Cadu, até pra galera estar em casa, assim, esse modo de produção asiático, ele pode ser aplicado tanto na Antiguidade Oriental, e existem outras regiões mundiais que também pode ser incorporado esse modo de produção asiático, assim? Perfeito, Jader. Eu sempre costumo dizer em sala de aula, né, que é um modelo, um esquema que a gente tem, que ele é muito caro para nós. Porque quando você está resolvendo questões sobre China antiga, Índia antiga, a partir do modo de produção asiático. E o mesmo vale para maias, incas e astecas. Perfeito. Então, você pode responder uma questão de prova a partir desse conceito de modo de produção asiático. É bem comum até, diga-se passagem. Perfeito. Portelinha, diga-me. A gente consegue inserir alguma coisa isso dentro da filosofia, principalmente lá na Antiguidade? Na Antiguidade, bom, a gente pode pensar um pouquinho, né? Principalmente ali, pensando em Aristóteles, ele tem uma perspectiva de que as ciências, né, elas podem ser produtivas, teoréticas ou poéticas, né? Que tem a ver com produção. Aí já li a técnica também, mas a gente volta depois. O Aristóteles ele vai trazer, dentro da filosofia, a ideia de órgão, ou seja, instrumento, com a lógica, né? A lógica sendo um instrumento das ciências. Né? Então é muito importante pensar nessas perspectivas dentro de uma ideia racional, né? Como lidar com todo esse universo. Né? Tu pega o grego, o filósofo grego, ele quer dar uma resposta às questões, claro, né? Lá no início da filosofia, né? Pensando nos pré-socráticos ainda, uma resposta a questões naturais. Né? Então, inserir no mundo do trabalho lá na antiguidade talvez não seja assim o foco da filosofia. O que acontece é justamente a gente tentar organizar esse mundo, né? Esse mundo, em parte, é um mundo do trabalho, onde tu está desenvolvendo as tuas atividades diárias, mas também é um mundo das relações humanas, né? Um mundo onde a gente tem, por exemplo, a ideia da política, a ideia da ética, né? Como tu vai construir a tua vida enquanto cidadão, pensando na Grécia, né? Enquanto cidadão grego, como é que tu vai construir a tua vida e ter uma vida feliz, inserido no trabalho também, né? Então, acho que nesse sentido a gente pode fazer alguma relação aqui. A filosofia, ela vai tentar dar uma... É importante, mas me diz uma coisa antes de tu falar. Mas vocês não chegaram a trazer uma solução pra gente, né? Se a gente consegue ser feliz trabalhando ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer isso? Meu Deus do céu. Tem... não sei se a gente conseguiu chegar nesse estágio, né? Da humanidade, né? Eu ia falar do Aristóteles, ele fala que o homem, ele é um zoon politikon, né? Um animal político, animal social. E a felicidade, para Aristóteles, ela está inserida dentro da comunidade, né? Como tu, enquanto indivíduo, pode colaborar com a tua comunidade. Então não é solitário. Entendi. Então o mundo do trabalho, antigamente, ele tem essa perspectiva de que tu pode sim ser uma pessoa virtuosa, boa e feliz, se tu conseguir encontrar o teu lugar dentro da sociedade que tu vive. Bacana. Então aquela ideia de polis, antiga, né, da cidade grega, ela faz sentido, e a ética teleológica aristotélica, também conteúdo que aparece com bastante frequência em vestibulares em geral, e a UFSM certamente vai trazer, né, uma ética do telos, do fim. Qual a finalidade das ações e da conduta humana? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente, inclusive, trabalha? Né? Por que a gente se esforça para poder ter essa vida, né? Para poder construir tudo que a gente constrói? É para ser feliz, né? É para isso. Agora, quando a gente cai daquela ideia da polis grega, né, fechadinha, onde tu sabe exatamente quais são os teus valores, né, tu sabe quais são as tuas religiões, tu concorda com as pessoas na tua volta, quando isso acaba, principalmente depois quando Alexandre Magno, né? O Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, mas né? pode ser Magno também, pode ser também. Imperador da Macedônia, isso. Quando ele conquista tudo aquilo e vira aquele momento de multiplicidade cultural, a gente perde essa noção de polis, né? Então o indivíduo ele fica meio perdido entre valores diferentes e tudo mais, então fica mais
é complicado utilizar uma ética aristotélica e tentar encontrar essa felicidade. Por isso que novas tentativas de buscas de uma ética mais individual começam a ser criadas, né? Aí a gente tem a história da filosofia, muitos exemplos. Né? Nesse período especificamente... Até, Portela, nesse ponto que tu tá chamando a atenção, né, a época ali do Alexandre, a gente tem um conceito na história para isso que é o helenismo, né? Essa fusão entre Ocidente e Oriente proporcionada pelas conquistas do Alexandre. E se manifesta de uma maneira bastante significativa na política, na arquitetura, na cultura de um modo geral. O grego se torna um idioma internacional, né? E já foi até questão de prova. Agora não me lembro onde foi, mas isso foi uma situação que foi cobrada. Um outro ponto que me chamou a atenção... Tu gosta do Alexandre o Grande? Porque quando o Portela falou no Alexandre o Magno, o Cadu ele ficou meio revoltado. Não, é Alexandre o Grande. Não é. Eu achei que o Cadu ia agredir o Bruno. Então, Portela, se tu quiser trocar de lugar com o Petina, não tem problema, tá? Porque vou sair no soco desse louco hoje. Eu tô vendo que o Cadu vai meio que ameaçar. Ficou nervoso? Não fala do Alexandre o Grande. Cadu, é o grande. Até um outro ponto que me veio assim na tua fala também, ligado ao mundo do trabalho na antiguidade, o conceito do oikos. O oikos que é o necessário para a manutenção do cidadão, né? Então não é apenas a plantação, mas também é a casa, são as ferramentas, né? Perfeito. E dentro da filosofia, a gente tem filósofos que justificam a escravidão na antiguidade. Tem, né? Não é o Aristóteles que faz uma situação dessas? Tem, infelizmente, né? Todos os filósofos e sociólogos, eles são frutos do seu tempo, né? É difícil a gente pensar, esse cara pensou à frente do seu tempo. Mas, em geral, eles permanecem, às vezes, com algumas dessas... Aí, inclusive, o próprio Locke, que é o pai do liberalismo político, lá na modernidade ele ainda tinha, né? Alguma coisa ainda chamava, assim, existia algum resquício ali também. Então, não tem como... Ninguém se salva nessa brincadeira. Mas eu queria fazer um comentário, na verdade, que tu trouxe o helenismo. Eu acho importante porque é uma temática que tem crescido cada vez mais. A gente tem visto cada vez mais traduções de livros, por exemplo, dos estoicos, dos epicuristas, dos cínicos, pirrônicos, que são as escolas helenistas, justamente que trazem uma tentativa de resposta de como ser feliz, né, dentro desse período helenista. E que a gente está relendo esses caras porque eles entenderam uma coisa, né, que num mundo múltiplo, onde todo mundo pensa diferente de ti, é possível, sim, tu encontrar aquilo que eles chamavam de ataraxia, né? Que é a ausência de perturbação. Só que cada uma dessas escolas vai ter uma saída diferente. Tu vai ter, por exemplo, os epicuristas, né? Do Epicuro de Samos, que vão dizer que a busca dessa ataraxia, dessa ausência de perturbação, seria a partir de um prazer moderado. Então, eles são hedonistas sofisticados, né? O hedonismo vem do hedoné, né? Do prazer. Tem que buscar prazer, todo mundo quer prazer, mas não tanto, porque senão tu cai justamente aonde tu não quer, que é na dor. E claro, uma vida longe da cidade, né, que é muito conturbada, uma vida próxima dos amigos, uma vida de filosofia, né, de contemplação, ela certamente é muito bem-vinda. E fugir dos nossos medos, né? Fugir dos medos da morte e medo dos deuses, que o grego ele tinha muito essa ideia de que parece que tudo está determinado, os deuses eles podem a qualquer momento virar a tua vida do avesso, né? Pensando lá no Édipo Rei, por exemplo, né, a ideia do Sófocles lá, que o cara vai tentar fugir do próprio destino e acaba numa tragédia absurda. Então, a gente tem o epicurista dizendo que não, a gente não pode temer isso aí. Para nós, serviria, por exemplo, para pensar que... Por que a gente fica tão preocupado com coisas que a gente não tem controle, em vez da gente ficar tranquilo, né? E acalmar, tentar viver uma vida menos ansiosa, pensando naquilo que a gente pode fazer. Isso cairia perfeitamente na questão do trabalho, né? E aí vem a questão, né, fazendo um paralelo com a modernidade, com o momento que nós estamos vivendo, que é a questão de como viver bem dentro de um... Porque ao longo do tempo você substitui, se a gente trouxer já muito mais recente, num momento recente, num tempo recente, a questão das revoluções industriais, que inicialmente elas exploram mais a questão física, né? Maiores cargas horárias de trabalho, uma dedicação mais exaustiva ali na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, e aí à medida em que a tecnologia vai se desenvolvendo, e aí vem o nosso eixo tecnologia, à medida em que essa tecnologia vai evoluindo, vai se desenvolvendo, com a terceira Revolução Industrial, com a dinâmica do meio técnico-científico informacional que o Milton Santos traz, a ideia é que nós tenhamos cada vez mais carga horária de trabalho, não sendo trabalho, aquela diluição do tempo de trabalho e de não trabalho.
onde a gente não trabalha mais durante 12, 15, 18 horas dentro de um tear, dentro de uma fábrica, mas cada um tem o seu trabalho pessoal invadindo o ambiente doméstico. Então, essa sobrecarga tecnológica, e não só uma sobrecarga enquanto indivíduo, mas uma sobrecarga ambiental. Porque se a gente, quantas vezes a gente ouve falar e fala e reproduz a ideia de que se tu não estiver atento ao mundo que tu vive, tu vai ficar para trás. E aí isso envolve o trabalho, isso envolve a qualificação, isso envolve a própria tecnologia que nós usamos. Porque hoje a ideia da globalização, da criação de novas necessidades, se eu não tiver um celular que ele tem acesso a e-mail, a WhatsApp, a rede social, eu não estou inserido no espaço. E aí o Portela veio muito bem quando ele falou sobre o filósofo é um reflexo do seu tempo, algo nesse gênero, né? A gente pode trazer o conceito de espaço geográfico, que é o espaço em constante transformação. E cada vez mais nós estamos ligados a todo tempo. O mundo está na nossa mão? Sim, eu abro qualquer site, eu compro qualquer produto, dentro de uma ideia consumista, eu vou criando novas necessidades e eu me satisfaço enquanto eu compro. Mas eu não quero parar de comprar nunca, porque a propaganda faz com que isso seja parte do nosso dia a dia. E daí tu tem problemas relacionados até com a sociologia dentro da sociedade do consumo. Não há problema em usar recursos naturais. O grande problema de usar esses recursos é quando eu tenho uma postura consumista em que eu uso em uma velocidade muito maior do que o planeta é capaz de suprir, de recondicionar. É um exemplo clássico em nível de Brasil hoje, a questão de Maceió, a exploração de sal, o salgema, que é algo que tomou conta do noticiário. Se a gente voltar alguns anos atrás, tragédia de Mariana, tragédia de Brumadinho. Então, mineração. A mineração é necessária, gera PIB, gera rendimento. Sim, mas o quão a gente está disposto a entregar o que a gente tem de recursos ambientais, recursos naturais e recursos sociais, vidas, porque vidas são perdidas nesse modelo, tanto da exploração de recursos, quanto da exploração populacional, necessariamente pessoal, e a gente traz para o debate doenças atuais, que ansiedade, burnout, depressão, em vista de uma sobrecarga de trabalho voltada para essa tecnologia, né? Então o tempo, o espaço geográfico, o tempo mudando constantemente. Perfeito, não pode falar. Eu lembrei de algo, né, que tu chamou a atenção, e de fato a ideia de que todo esse consumo, ele não gera aquilo que deveria, que é a felicidade, né? A gente busca uma felicidade, uma realização no consumo, porque a gente aprende isso, né? O importante, o que é? Para que a gente trabalha, né? Será que o trabalho é bom em si? O trabalho dignifica? Eu acordo da manhã e penso, o trabalho. Não é assim que funciona. O trabalho é um meio para que tu consiga, né, ter dinheiro para tu ter uma vida confortável, consumir, né? Esse é um ponto contemporâneo. E a gente imagina que o consumo é a finalidade, né? É até curioso, quando eu pergunto em sala de aula isso, né? Tá, e aí? O que te faria feliz? Cara, é gerar dinheiro, a galera, dinheiro. E é curioso isso, porque o consumo, ele não redunda em felicidade, ele redunda numa satisfação momentânea, que logo depois é substituída pela vontade do novo consumo. Exato. E do novo consumo. E vira um ciclo vicioso, né? Ciclo vicioso. Então, aí autores, por exemplo, a Escola de Frankfurt, principalmente, vai trazer justamente essa crítica contemporânea à racionalidade, que ela mudou, né, depois das evoluções, né? A gente pensa como é que era a racionalidade do homem moderno ou do antigo e o que é a racionalidade do homem contemporâneo. Né? O ser humano contemporâneo, ele pensa de uma maneira mais técnica, ele quer eficácia nas suas ações, então a razão muda. Então vários autores aparecem, por exemplo, um Habermas, que com frequência, né, aparece na prova. Né? Aparece na prova. Ele vai trazer, por exemplo, a nossa razão ela pode ser de um lado instrumental, que é essa razão que eu utilizo no mundo do trabalho, né, resolução de problemas. Então se eu quero isso, eu busco isso. E a gente usa essa razão que é tecnicista, né, em tudo, na ética, na política. Isso é um problema. A gente gera um mundo que nem hoje, que é um mundo onde a gente compete num debate político. Ou num debate moral. A gente briga com a família em função de uma questão, né, de um debate que não devia ser enfrentamento, devia ser diálogo.
Então ele diz assim, a gente deveria usar o quê? A nossa razão comunicativa. A gente deveria estar aberto ao diálogo, ouvir o que o outro tem a dizer. A gente vive num mundo plural, onde as pessoas pensam diferente, e tentar buscar, né, um consenso. Aí sim a gente tem um mundo politizado, aí sim a gente tem um mundo ético, mas não é o que acontece. Por quê? Porque a mentalidade ela já está mergulhada nesse novo mundo. E o Pettine, ele entra nesse ciclo vicioso, portanto. Ele trabalha para no final do ano, quer ver que eu vou acertar? Vai. Ele vai trabalhar durante o ano, para em janeiro ele vai passar as férias em Garopaba. Tô mentindo, Pettine? Não tá Garopaba! Só que agora ele vai a nível família agora. Ele tá evoluindo, ele tá a nível família, então ele vai ter que trabalhar mais para conseguir chegar, e aí no outro ano ele recomeça. Tô mentindo, Pettine? Não, é agora, ainda voltando pro eixo do trabalho, tá? Vou fazer uma pergunta. Já que o Pettine tá falando de Revolução Industrial ali, né, Cadu? Tu viu? Falou com propriedade, né? Então, já que é um cara da geografia que está conhecendo bastante sobre história, eu quero que você fale, Pettine, sobre o trabalho durante o período medieval, sobre os servos lá. Me fale. O pessoal trabalhava bastante. Para a gente retomar, Pettine, esse mundo do trabalho aqui, Cadu, poderia falar um pouquinho sobre a questão medieval, do trabalho? Sim. Acho que seria importante. Eu acho que aparece muito em prova isso, né, Cadu? Não só na prova da UFSM, mas em todas as provas. É um assunto extremamente presente e que, pela cronologia de prova, né, Cadu, de PSS1, PSS2, PSS3, isso estaria mais presente no primeiro dia de prova, né, Cadu? No primeiro dia. É aquilo que a gente está prevendo, isso, né? Perfeito. Exatamente. Né? Nós não tivemos uma lista de conteúdos que sendo distribuída pela UFSM. No entanto, o que a gente pode fazer? Né? A gente observa as habilidades que foram apresentadas e a partir da análise das habilidades a gente consegue fazer cortes cronológicos, fazer alguns cortes, né? E também, né, levando em consideração aquilo que se trabalha nas escolas. Perfeito. Afinal de contas, a UFSM ela consultou as escolas. O que vocês trabalham no primeiro ano, o que vocês trabalham no segundo, o que vocês trabalham no terceiro. Então, essa consulta a UFSM ela fez. Perfeito. Então, a gente consegue, né, dialogar dessa maneira para conseguir encontrar o caminho, né? E aí, nesse caso, seria absolutamente normal e tranquilo, assim, ó, você encontrar uma questão sobre Idade Média. Aí nós temos que pensar, é sobre alta Idade Média ou sobre baixa Idade Média? Né? Sobre alta Idade Média, a gente pode pensar o caso do próprio feudalismo, onde existe toda uma caracterização desse modelo, questões políticas, econômicas e sociais. Ligado ao mundo do trabalho, a gente tem ali os servos, mas agora não é aquela servidão coletiva. Aquela servidão coletiva é lá da Antiguidade Oriental. Nós temos agora apenas a servidão. Aonde aquele indivíduo ele está preso a um pedaço de terra, submetido a uma autoridade, essa autoridade geralmente um senhor feudal. E ele está ligado a esse senhor feudal a partir de obrigações servis, aonde entra corveia, talha e banalidades como sendo as mais comuns. Existem diversas outras, e quem vai definir isso é o senhor feudal. Né? Qual é a quantidade de tempo que você vai ficar nesse pedaço de terra, trabalhando, o que você vai entregar de pagamento pelo uso dessa terra. Né? Então, quem define isso é essa autoridade que tem essa propriedade dessa terra, que seria, então, por exemplo, um senhor feudal, mas pode ser também, claro, uma autoridade da igreja, sem problema nenhum. A igreja, dentro do medievo, ela é considerada a maior proprietária de terras. E não é à toa que, também por conta disso, ela é uma das principais, ou a principal instituição que nós temos no medievo. Ela tem um momento de crescimento na Alta Idade Média, a partir da cristianização de povos bárbaros, e quando entramos num Baixo Medievo, ela se consolida como uma grande instituição. Inclusive, uma prova disso é o momento em que o Papa simplesmente ergue os braços para o alto e convoca os cristãos europeus a participar de uma cruzada. E a galera vai. Sim. O que demonstra a força da igreja dentro desse espaço de tempo. Né? Então, o mundo do trabalho, quando você fala dentro do medievo, dentro do feudalismo, ele está nessas relações entre servos e essas autoridades. Quando a gente entra numa baixa Idade Média, nós temos ali um fato novo,
aonde você tem um renascimento comercial urbano a partir de uma série de questões nas quais as cruzadas fazem parte também, né? Nós temos também inovações que foram aplicadas no campo, gerando um aumento na produtividade, e essas inovações é sempre interessante, né? Elas são marcadas por uma precariedade tecnológica. É um arado de ferro, é uma drenagem de pântanos, uma exato. Você não precisa de uma revolução tecnológica para botar uma biqueira de metal na ponta do arado. Mas mesmo assim, é uma inovação. E aplicados no campo te leva ao aumento da produção. Esse aumento da produção, ele consegue fazer com que surja ali um pequeno excedente que incentiva um desenvolvimento, um renascimento dessa atividade comercial. E a partir daí você tem a formação de cidades também ligadas a essa retomada da atividade comercial. Surgimento de feiras medievais, surgimento de cidades medievais, que é bem interessante, né? Nesses lugares surge um novo grupo social. Um novo grupo social que está intimamente ligado a uma atividade econômica que começa a se desenvolver, começa a se expandir cada vez mais, e que é um novo grupo social que tem uma nova visão de mundo e que não aceita mais aquelas verdades ditas pela igreja. Nós queremos novas respostas. E a partir daí você entra dentro de um momento marcado ali pela valorização do homem, né? Mas aquele homem dotado de razão, aquele homem que consegue enxergar o mundo ao seu redor, entender esse mundo, compreender esse mundo, mas nós nesse momento já estamos às portas do renascimento. Esse é um ponto bem interessante, né? Esse naturalismo, esse homem que consegue enxergar esse mundo e valoriza essa natureza ao seu redor. Não é no sentido de proteção ou de contemplação. Boa. A gente tem uma consciência ambiental agora, na atualidade. É recente, né? É muito recente. Muito recente. Esse naturalismo que se desenvolve dentro desse contexto de mudança é um naturalismo que está ligado a entendimento, a compreensão, a domínio e exploração. Se tu for pegar, né, Cadu, nem o indígena em si, quando havia uma predação ambiental lá durante o período pré-colonial, tinha consciência ambiental, né? Ou seja, havia uma devastação, mas não havia uma preocupação do nativo, né? Que havia uma depredação ambiental, né? Então é muito recente isso, né? Sim. E só para te passar a palavra, tá, Pettini? Se eu quiser, porque eu que comando, né? Cadu, é muito interessante que teve uma prova do vestibular da FSM, quando ainda havia, né? Que caiu exatamente isso que tu falou lá durante a Idade Média, né? Onde ocorreu um aumento da produtividade interligado ao aumento da tecnologia e trazer a alternativa como errada, Cadu, dizendo que a partir dali aumentou a produtividade, aumentou a colheita e dizia assim que ele intervia no ciclo das chuvas. E a galera colocou assim, não aumentou. E tava errado, porque, pô, aí não vai intervir, né? É muito grande, né? É muito grande. Pô, o cara com uma foice fazer chover, agora vai chover. Aí o papo é outro, né? Mas eu lembro que foi um tema de prova isso aí. Exatamente. E aí, puxando o gancho já dessa questão de aumento de produtividade, voltamos à questão do consumo também. Por questões agrícolas. Aí já puxando o gancho para século XX e século XXI. A gente vive um aumento constante na produção e produtividade agrícola. Fato. Por quê? Tecnologias são constantemente inseridas no campo a partir lá da metade do século XX, de um processo chamado de Revolução Verde, aumentou a produtividade. Qual era a ideia inicial? Acabar com a fome, que nunca acabou. Por quê? Lembrem que aumenta a produtividade e aumenta a fome. Porque essa produtividade que é aumentada no campo é destinada ao comércio. Aumenta a produtividade porque você usa mais tecnologias, mais insumos e, por sua vez, aumenta o custo produtivo. E, se aumentou o custo produtivo, aumenta o preço final. Lembrando, então, que a fome ela não está relacionada com a falta de recursos, e sim com a desigualdade, com o aspecto econômico, com o aspecto social. Como é que é aquela frase, Pettini, que tu sempre fala para os alunos, que a gente, quando tem um aulão, a gente acaba escutando o colega falar, mas como é aquela frase que tu sempre fala para eles que o problema da fome do mundo não é a falta de alimentos, é a má distribuição. A má distribuição, perfeito. E aí vem aquela ideia de que, e muito importante de levar para a prova, a frase é mais ou menos na linha de que ações pontuais não resolvem problemas estruturais. Em todas as linhas de geografia humana que a gente for trabalhar, aí a gente pode jogar isso para urbanização, a gente pode jogar isso
para a agricultura. O que seria uma ação pontual? Uma ação humanitária pontual. Ir lá e levar uma doação de alimento para um país da África. Não vai solucionar o problema. Resolve uma situação temporária. Exato. Né? Para acabar com a fome, para acabar com os problemas sociais, eu tenho que ter uma reforma estrutural, uma mudança estrutural, em que nós trabalhamos, em que a gente desenvolve conhecimentos, aí puxando para o meio ambiente. Esses dias eu comentava em aula com a gurizada, quem estava na aula vai lembrar, que a gente hoje sabe o quanto que a gente emite de gás poluente, sabe qual é a ação que mais emite, quem mais polui, quem menos polui, e a gente não consegue, enquanto ser humano, separar o lixo. Então a gente chegou num nível de desenvolvimento intelectual gigantesco, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente desenvolve, quanto mais se desenvolve a economia, mais a gente impacta o meio ambiente. Por isso que os países mais desenvolvidos, eles vão poluir mais. Porque ao mesmo tempo que eu desenvolvo, que eu esclareço pontos teóricos de poluição, a gente não consegue ter ações simples como cuidar do espaço, cuidar do meio ambiente, visto que quanto maior o desenvolvimento, voltamos àquela espiral, quanto maior o desenvolvimento, maior é o meu desejo de consumo. E aí a gente lembra de obsolescência programada, descarte incorreto de lixo, o aumento... E aí a gente pode citar, enfim, vários outros problemas que acometem o meio ambiente hoje. O aquecimento global, que está evidente, o aumento do nível dos oceanos, derretimento das calotas polares, devido ao avanço da queima de combustíveis fósseis. E lá em Garopaba, Pedinho, tu polui. O cara insistindo em Garopaba lá. Eu ia dizer, mas e quem se importa com isso, né? Não, o Hans Jonas, ele vai trazer que a gente não se importa. E esse é um problema, né? A gente não se Quem é o pensador? Hans Jonas, é um alemão, ele vai... Hans Jonas, né? Tem um J ali. Ele vai trazer essa ideia de que a gente não se importa, né? Aí a ética, desde o início lá, sempre trouxe uma ideia muito individualista, assim. O que eu sou, o que a minha comunidade é, como a gente pode fazer para resolver os problemas agora. E a gente nunca pensou no futuro, nunca pensou nas gerações futuras. Então ele tem uma ética que a gente chama de ética da responsabilidade, justamente por trazer essas questões. Será que vale a pena a gente investir em desenvolvimento de tecnologia se depois a gente não vai conseguir controlar ela? Né? Pega, por exemplo, o século XX inteiro, a gente vai ter inúmeros exemplos de tecnologias que foram transformadoras, né, e poderiam ter sido maravilhosas e acabaram sendo invertidas, né? E acabaram em catástrofe. A inteligência artificial é uma possibilidade, né? Será que é bom a gente estar mexendo com isso? Cara, bacana esse debate. Então e o Hans Jonas, ele fala, a gente tem que pensar nas gerações futuras, né, justamente no impacto ambiental. A ética, ela tem que ter essa amplitude também. A gente não pode pensar só no agora. Não é só na gente, porque talvez os impactos a gente nem veja tanto, mas os nossos filhos, netos, enfim, né? E aí vem o conceito de desenvolvimento sustentável, que vem da ideia de desenvolver as gerações atuais sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. Só ainda um gancho em meio ambiente, a gente começa a debater meio ambiente a partir de 1968. 1968, lá no Clube de Roma, que é o primeiro debate envolvendo o contexto ambiental. Década de 60, cara. 1968. Então, Vai no ano de 68 lá, né, no ano das revoluções e tal. Bacana. E aí, em 1992, no Brasil, que foi a Eco 92, a Rio 92, foi a primeira vez que nós conseguimos ter um debate em que países desenvolvidos e subdesenvolvidos conversaram de igual para igual. Porque de 68 a 92, tu tinha uma dinâmica que só os desenvolvidos, que por sinal são os mais poluentes, eram eles que debatiam e conversavam sobre o caminho que o planeta tinha que ter. Né? Então, é muito, muito louco isso, né? A inteligência artificial, a questão da internet das coisas, e onde é que vai parar o mercado de trabalho? Como é que a população vai sobreviver a esse novo modelo? Sabe, Pettini, que em sala de aula mesmo, né, alguns anos atrás, quando iniciava uma conversa a respeito de Revolução Industrial, né,
Na parte da história, sempre focava assim, gente, ó, história primeira e segunda. Terceira, quarta, a gente deixa para geografia, porque a geografia fala muito melhor sobre isso. Perfeito. Então, questão sobre pioneirismo inglês é nossa da história. Nossos acertos de sala do professor, né, Cadu? Questão sobre, né, segunda revolução industrial, expansão da indústria, outros países ali. Cara, é nosso. Imperialismo, como reflexo, é nosso. Agora, terceira e quarta, a gente já passa a bola. Isso por conta, claro, do próprio modelo de capitalismo que se desenvolveu em cada uma delas. Né? Onde, na segunda, a gente tem o capitalismo financeiro, que, querendo ou não, se estende até os dias de hoje. Onde, até os dias de hoje, bancos e instituições financeiras controlam a economia, então dá pra gente colocar dessa forma. Né? Agora, a gente pode, na história, dar alguns pitacos sobre terceira e sobre quarta revolução industrial. E durante muito tempo, eu falava sobre quarta revolução industrial e eu tinha como referência uma ideia de biotecnologia. E a biotecnologia vai revolucionar a vida humana, né? Até que, há pouco tempo atrás, a gente teve uma explosão das inteligências artificiais. E aí que deu aquele estalo. Não é a biotecnologia, mas é a inteligência artificial. E eu, por exemplo, Edna, assim, já estou inserido nesse ponto. Por quê? Porque existem ferramentas de inteligência artificial que facilitam muito a minha vida como professor. Então, por exemplo, antes, para fazer um plano de aula, eu levava cerca ali de 1 hora para deixar tudo certinho, do jeito que eu... 1 hora e meia. Hoje, existem ferramentas de inteligência artificial que já entregam esse plano de aula pronto. O que eu faço? Eu pego aquele plano de aula e dou a minha cara para ele. E aí eu ganhei tempo. Sim. Agora eu estou demorando 5, 10 minutos para fazer um plano de aula. E tem uma fala, que se não me falar a memória, aí vocês me corrigem, do Edward Thompson, que ele questiona isso, né? Que com essa vida louca que a gente tem, trabalhando, nós acabamos esquecendo certas habilidades de convivência. Sim. Sociabilidade, né? De sociabilidade. E agora, conforme o avanço até da própria tecnologia, talvez a gente tenha que reaprender essas atividades. Se senta no sofá, cada um tá com o seu celular, ninguém conversa mais. Exatamente. Então nós vamos ter que reaprender. E entra muito forte no mundo do trabalho, né, Jader? Porque o que acontece? Com o avanço da tecnologia, nós somos cada vez mais produtivos em um intervalo de tempo menor. Produzimos cada vez mais em um intervalo de tempo menor. Logo, essas discussões, inclusive no que diz respeito à questão trabalhista, vão chegar até nós. E nós vamos estar discutindo redução de jornada de trabalho, manutenção de salários, como já está acontecendo em alguns lugares. E gradativamente, né, Cadu, no decorrer Mas... da conjuntura histórica... Eu jogo essa água, né? No decorrer da conjuntura histórica, né, Cadu, caiu uma vez exatamente isso que tu falou na prova do Enem, né? Que é muito... A UFSM vai seguir esse padrão da prova do Enem, né? Claro, a gente vai compreender melhor a partir desse segundo vestibular que a gente vai ter, mas caiu uma questão, Cadu, dizendo que aqui no Brasil, ou era na França, eu não lembro, falava sobre como ocorreu a redução dos espaços e sociabilidades no café, que eram as cafeterias, né? Que sim. daí, tipo, o mundo do trabalho se adequou, eles começaram a trabalhar mais e o café foi sendo deixado de lado, a sociabilidade também. É bem isso, cara. Se deixa a sociabilidade e aí devido à questão do trabalho, né, cara? Até fazendo um pequeno parênteses, né, Jader, que para não perder, para a gente não esquecer, a prova da UFSM, agora na metade do ano, ela mostrou uma coisa para nós com relação à parte logística que a UFSM tem de elaboração dessa prova. Né? Então, assim, nós tivemos questão sendo feita 20 dias antes da realização da prova. Exatamente. Muito recentes. Né? Então... Esses assuntos que estão circulando cerca de 1 mês antes da prova, eles podem aparecer. Os processos de confecção dessa prova se tornaram cada vez mais rápidos, mais dinâmicos. Pela tecnologia possibilitar isso. Né? Então, se antes nós tínhamos lá,
lá atrás, né? Lá no vestibular a gente dizia, olha, a prova é feita na metade do ano. Uhum. Hoje, a prova, a gente pode dizer, ela foi finalizada 20 dias antes da sua realização. Né? Então, o vestibulando, a vestibulanda, ele tem que se atentar a isso também. Né? Por exemplo, conflitos no Oriente Médio. Não é um assunto da nossa pauta, mas é um assunto que pode aparecer. Sim. Porque o prof que está fazendo a prova, ele está com a televisão ligada lá e dá uma notícia e quando vê ele... Insere lá no conteúdo, né? Né? Perfeito. Gente, vamos continuar ainda no mundo do trabalho e da tecnologia. Eu vou perguntar, não pedir, né? Pedir é bem coisa de interior de Peruçara, né? Sou de Piers de York City, né? E aí o cara tem ainda o hábito do pedir. Tanto o Pettini, como o Cadu, como o Portela, para a gente falar um pouquinho, seja tecnologia ou seja trabalho dentro do Brasil. Eu acho que é interessante trazer um pouquinho para o Brasil. É claro que muito que a gente está falando contempla aspectos mundiais, né? Mas quem sabe na história do trabalho, tecnologia no Brasil, tecnologia aqui no Brasil, sabe? Máquinas Brasil, o que for. Eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco mais esse assunto para cá. Não Garopaba? fica triste, Portela. Pode ser Garopaba? Eu sei, quem sabe tu seja o pensador brasileiro daqui para frente, rapaz. Pode ser Garopaba? Pode ser Garopaba, pode ser Garopaba. O Jader gosta muito de Garopaba, vou contar uma história agora. Porque eu mudei o meu jeito de vestir na praia devido ao Jader e Garopaba. Meu modelo de aproveitar a praia mudou depois de uma Garopaba que eu fui com o Jader e... Tu não tá mais usando aquela sunga vermelha? Não, é a branca agora. Agora é branca. Eu tinha até agora é esquecido branca. pra quê? Agora é branca. É branca. Desbloquear a memória. É branca. Infelizmente é branca, Opção desver, né? né? Exato. Jader, seguindo então, posso começar nessa questão? Não sei se tu tem propriedade pra começar, daí vai lá. Se tem propriedade intelectual pra falar, daí tu fala, né? Ui! Bora, Galera, Pettini. não, assim, ó, dentro do Brasil, o interessante de trazer dentro da tecnologia e de trabalho, né, que é inevitável a questão das migrações, né, a gente pode unir dois assuntos, né, porque a tecnologia, dentro desse nosso eixo, né, a tecnologia, ela vem tomando conta da vida a partir dos meios de comunicação, processo de globalização, evolução dos meios de comunicação, todo o processo, até quando nós estávamos conversando sobre isso, né, um conceito da quarta revolução industrial, uma parte que você fala, é o famoso transbordo produtivo, né? Como vai ser o nosso celular daqui a 10 anos? A gente não sabe, a impressão 3D, a loucura, a ideia de estar em todos os lugares do planeta ao mesmo tempo, eu consigo imprimir qualquer peça em qualquer lugar do planeta. Isso traz a ideia da desconcentração industrial, que já vem lá com a terceira revolução industrial. O que as indústrias buscam? As indústrias, as grandes fábricas, as grandes multinacionais, elas buscam 2 pontos: incentivos fiscais e mão de obra barata. Então, à medida em que vai aumentando a tecnologia, a indústria ela não fica mais isolada em um local. Até o setor administrativo dessa indústria fica. Um exemplo, São Paulo. São Paulo tem o setor administrativo das indústrias, mas as unidades produtivas, que é a unidade que usa mão de obra, ela vai ir para outras áreas. Ela vai ir para o interior, lá para o interior da Amazônia, na Zona Franca de Manaus, ela vai ir para o litoral do Nordeste, ela vai vir para a região Sul, desenvolvendo inclusive aquela ideia da guerra fiscal, dos incentivos fiscais. Estados e municípios liberando impostos para atrair indústrias e fornecer força de trabalho. Então, um ponto importante de destacar nesse contexto é a desconcentração industrial. Os meios de comunicação evoluem, conseguem ligar vários pontos do país e do planeta a partir da internet, né? E essas indústrias, sabendo disso, mantém a sua unidade produtiva em um lugar e mantém a sua unidade administrativa em um lugar e as unidades produtivas vão para outros lugares à medida de buscar maiores lucros. Dessa forma, a população vai atrás da força de trabalho. Então nós temos hoje um fluxo migratório interagindo com a história, que ele é chamado de migração de retorno, que é a galera que estava em São Paulo e está retornando para o Nordeste, fazendo o movimento inverso do que foi feito lá no início do século XX. Perfeito. Né?
Porque no início do século XX, industrialização do brasileira, a galera vinha do Nordeste para São Paulo, devido à industrialização fervorosa do Sudeste. E hoje essa população está retornando, né, e desenvolvendo fluxos migratórios mais curtos, em menores espaços. Migração pendular, que é aquela migração que tu vai e volta todos os dias, né, buscando áreas com melhor qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Joia. Gente, assim, com relação à temática... Cadu, posso fazer uma pergunta antes Vai. do Bettini? Ele falou bastante de imigração, né? Em busca de oportunidades, trabalho. Sim. Tem alguém migrando, tipo, uma migração intermunicipal Pra Santa recentemente Maria? para Santa Maria? Tem alguém mudando para cá? Durante esse ano foi uma migração pendular minha, né? Indo e voltando, indo e voltando. E 2024, Bettini, fala pra gente. Planos. Planos de migração Paitini entrando, definitiva. Bacana, bacana. Tá abrindo oportunidade para as pessoas virem de Cachoeira do Sul para cá. Exatamente. Inclusive eu tô me mudando para minha própria casa. Legal, bacana, Bettini, bacana. Quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, gente, me procure, eu vou deixar depois meu WhatsApp tá aqui, meu WhatsApp, me procure, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Bettini. E se tiver uma enquete, uma votação aí, onde a galera possa fazer um pedido, né? O Totem Vestibulares de Área Santa Maria, nós vamos abrir um podcast extra sobre a vida de Paitini, tá bom? Cadu, manda brasa. Vamos lá. Né? Sobre a questão do trabalho, né, ligado ao Brasil, eu acho que tem 2 pontos assim que são fundamentais, né, olhando para possibilidades na nossa prova. O primeiro deles, obviamente, né, escravidão. Perfeito. Tá? Obviamente, escravidão. E a gente tem que perceber que escravidão dentro do nosso Brasil é uma história extremamente longa, aonde não está apenas no Brasil colônia, mas entra Brasil Império e vai até as finaleiras do Império. Né? Aonde nós tivemos milhões de pessoas que foram arrancadas do continente africano. Foi feita uma travessia nos tumbeiros, e eu acho que esse nome ele é bem importante, porque te dá a ideia de tumba. Afinal de contas, 30%, 40% da carga, e podemos ser tratados dessa forma, pois assim era perdida nessa travessia. Eram desembarcados, colocados em mercados públicos e vendidos para os mais variados campos, realizando as mais variadas atividades. Migração forçada, né, Cadu? Interagindo com a geografia, processo de migração forçada, que a prova pode até trazer um poema, pode até trazer uma música e contextualizar esse processo. Né? Pegando a parte de poema, Castro Alves com o Navio Negreiro entra bem nesse ponto, né? E, enfim, no caso, eles poderiam ser enviados para qualquer lugar desse nosso Brasil, desempenhar qualquer atividade. Muitas vezes a gente pensa, né, o escravizado aqui no Brasil, ele ia para cana-de-açúcar e depois na mineração, e não. Toda e qualquer atividade era realizada por escravizado. Havia escravizado doméstico, urbano, uma tipologia gigante. Exato. Né? Um tipo de escravizado que por vezes já apareceu em prova é o escravo de ganho, que ele pode morar, escravizado urbano, ele pode morar ou não na casa do seu senhor ou senhora, e de manhã cedo ele sai em busca de um serviço temporário, é pago por esse serviço, é pago, uma parte desse pagamento entrega para o senhor, outra parte fica com ele, e quem sabe no futuro pode até mesmo acumular uma certa quantidade de recursos e comprar a sua liberdade. Perfeito, né? alforria. Então, o escravizado de ganho é bem significativo. Mas outras atividades eram desempenhadas. Você tem escravizados trabalhando em balcões, escravizados trabalhando em casas de comércio, a gente tem carregadores de modo geral, a gente tem um tipo de escravizado que foi citado pelo Laurentino Gomes, que apareceu na prova do Enem até, os tigres. Os tigres, né? Que eles Exato. carregavam os dejetos, né? Exato. E aí, o que acontecia, né? Era num tonel em cima da cabeça, com o tempo furava, e aqueles restos restos humanos ali, né, cara, pingava e escorria. Cocô, literalmente xixi, cocô. Né? Pingava, escorria, conforme passava o tempo, ficavam listas esbranquecidas nas costas, e por isso que eles eram chamados de tigres. A gente tem, muitas vezes, o escravizado, ele pode até ter uma cultura
bem mais significativa do que o seu senhor. E aí a gente pode pegar o caso dos escravizados islâmicos, os malês, que inclusive em 1835 tiveram uma revolta lá em Salvador, aonde se rebelaram contra a própria escravidão, mas se rebelaram também contra a imposição do catolicismo e a proibição de ler o Corão. É considerado uma das mais importantes revoltas de escravizados urbanos que a gente tem dentro da história do Brasil. A gente tem até, né, Cadu, após a abolição da escravatura, um movimento que é dos marinheiros negros, da revolta chibata, né, Cadu? Perfeito. Aonde ali é a manifestação de uma mentalidade escravista em pleno século XX. Né? Então, esses resquícios são importantes. Quando você fala a respeito de escravidão, tem toda essa parte, né, de trabalho, de horrores, e tem também aquilo que vem após ela. A mentalidade, né? As permanências dentro da história. E esse é um conceito bem importante, as permanências. Esse é um ponto quando você fala sobre trabalho. Um outro ponto que não dá pra gente deixar de lado, e até nem é dica, isso muitas vezes em prova configura como uma realidade. Obviamente, é Vargas. É Vargas. Né? Então a gente tem que ter um cuidado. Claro que a prova da UFSM, olhando para as suas provas anteriores, ela não tem como uma tradição cobrar aquela questão de datas, né? Cobrar ali efemérides. Ela não tem como uma tradição. Mas isso pode servir na inspiração de fazer uma questão. E aí a gente tem, por exemplo, o ano que vem, comemorações em torno da Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição que apresentou os direitos trabalhistas. O primeiro texto constitucional que colocou os direitos trabalhistas, né? Regulamentando esse mundo do trabalho. Que aí a gente pode até ver, enfim, depende da interpretação. O que são esses direitos trabalhistas? É uma proteção para o trabalhador ou são regras para a exploração? Pode ser vista dessas duas formas. Muito, muito mais comum enxergar da primeira forma, com uma proteção. Né? E Vargas é um ícone histórico nesse sentido até os dias de hoje, a partir ali do seu trabalhismo, juntamente com o seu populismo, que conseguiu transformar essa conquista dos trabalhadores em uma ideia de concessão. De uma dádiva, de uma dádiva. Se apropriando de uma data internacional, que é o 1º de maio, e transformando esse 1º de maio numa das principais datas cívicas, aonde ele aproveitava e apresentava aquilo que ele, Vargas, estava entregando para os trabalhadores, que em troca disso deveriam uma obediência. Né? Então, cuidar de Vargas para essa prova é, sem sombra de dúvidas, um ponto muito, muito importante. Mas aonde que Vargas apareceria? Vargas apareceria no teu terceiro dia de prova. Na tua terceira prova ali. Isso aí. Gente, ó, nós estamos entrando numa reta final. Eu vou abrir uma oportunidade aos 3 candidatos para lançar suas últimas dicas de conteúdo relacionadas a esses eixos geradores, assim, para a gente dar um tchau para a rapaziada e desejar uma boa prova para eles. Quem quer começar? Quem quer começar? Quem quer começar? Vai lá, Bordão. Vamos lá? Ou vocês querem tocar uma música? Porque a gente tem 3 tipos de estilos musicais. A gente tem aqui um cara que tem uma banda que é Metallica, né? É Metallica. E aqui, como era o nome da tua banda mesmo, Portela? Pra gente poder divulgar pra galera. O arroba. Como? Finita, divulga o arroba aí. Finita.metal. Finita.metal. Tá no aí. Spotify, já procurei álbuns lá. É bacana. E a gente tem a Maria Gadu aqui, que também ela toca bastante um sonzinho bem tranquilo. Né, Bettini? Vamos lá, rapaziada. Quem é que quer dar umas últimas dicas? E claro, vamos lá, Bettini. Fechou. Galerinha, então, 2 pontos dentro da geografia bem importantes, eu acho que dentro das ciências humanas, bem importantes, que lá nas habilidades que a UFSM trouxe para nos guiar, a questão da interpretação. Lembrar que a nossa prova ela vai ser uma prova contextualizada, muito semelhante ao que foi no meio do ano. A prova da UFSM ela não vai trazer questões de o que é. Ela vai ser uma prova contextualizada, ela vai trazer texto, ela vai trazer imagem, ela vai trazer gráfico, em que tu vai ter que usar o teu conhecimento, usar as dicas, usar os conteúdos que nós trabalhamos em aula, somada com a interpretação. Então, muita atenção a gráfico, muita atenção a mapa, a tabela, porque a prova tende a trazer esses recursos didáticos para que o aluno, para que a aluna use-os durante a prova. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, lembrar dentro do contexto de trabalho, lembra dentro do contexto de evolução tecnológica, que gerou, por sua vez, as revoluções industriais, como a gente citou hoje, a questão da urbanização, né? O movimento migratório chamado êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, junto com as suas consequências. Que consequências seriam essas, Pettini? Redução da taxa de fecundidade, ou seja, a população tendo menos filhos, aumento da expectativa de vida da população. Essas mudanças no contexto espaço-tempo, no espaço geográfico, são importantes para a nossa prova. Muita atenção, então. A ideia de redução da taxa de fecundidade, a ideia de aumento da expectativa de vida, a ideia dos movimentos migratórios. E, em síntese... É isso, Pettini. É o que tu sabe. Mais que isso, tu não tem de conteúdo. Isso agradecemos muito a tua contribuição, Pettini. Portela, Cadu, Vamos lá. tem uma mensagem final aí para eles? Gente, eu quero fazer uma mensagem de alegria, de paz. Acabando, né? Viu? Passa rápido a coisa, a gente avisa. Eu vou dar algumas dicas, então, de filosofia, principalmente, pegando aqui o gancho. Achei que era estou entre historiadores. Biologia. Estou entre historiadores aqui, e a filosofia, ela tem uma característica no FSM de trazer muita interdisciplinaridade com a história. Então, sempre é bom a gente pontuar onde é que a gente está, onde é que está o pensador, onde é que está o tema. Boa. Então, a minha dica pensa sempre nesses 4 momentos da filosofia. Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Tá? Por quê? Filosofia antiga é a origem da filosofia. A gente está falando ali sobre o pré-socrático, né, que está tentando encontrar a arqué da physis, né, o princípio originário da natureza. Se a gente prestar atenção, essa observação da natureza, ela é o princípio da própria ideia de ciência, né, que vai se desenvolver e vai se materializar lá no período moderno. Esse primeiro momento da filosofia antiga, ela é bem plural, o que vai ser oposto lá no período medieval. Começa com uma negação do pagão grego lá, né, dessa filosofia toda, e acaba sendo um momento dogmático, de teocentrismo, né, de uma filosofia cristã, de uma justificação racional do cristianismo. Então, assim, se for medieval, vai cair algum santo, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo. No período moderno, a gente tem a negação do período medieval, é praticamente a negação da escolástica. Então, a gente tem as revoluções científicas, a gente tem a própria ideia do racionalismo, do antropocentrismo, né, a centralidade na figura, né, do ser humano. E essa razão é tão importante no período moderno, e na contemporaneidade a gente questiona ela, né? A gente questiona os valores modernos na contemporaneidade. Quando a gente chega na filosofia contemporânea, a gente tem a crise da razão. A gente tem aquele momento, a gente percebe que a gente não resolveu os problemas que o moderno, né, almejava resolver. Então a gente entra com filosofias existencialistas, a gente começa a ter outros pensadores como Nietzsche, Schopenhauer, que são bem negativos, né, pessimistas. Tem então esse outro momento da filosofia. Então presta atenção muito em história da filosofia para poder resolver questões. Tu mata questões às vezes sabendo o contexto do autor em questão. Em relação à sociologia, queria dar uma dica rápida também, acho que passou um pouquinho batido, mas, por exemplo, no Brasil a gente viu nos últimos tempos muitos casos de escravidão contemporânea, por exemplo. Então pode cair uma questão sobre direitos humanos. Então é bom lembrar da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, lembrar que a base, a dignidade humana, uma base abstrata, claro, né? Mas a gente está pensando em algo que é universal, todo ser humano tem esses direitos, né? Lembrar disso. É diferente dos direitos de cidadania, que daí a gente está falando sobre os direitos que são calcados na legislação. Aí cada local, né, vai ter a sua legislação específica. E aí quais são elas? Né? Civil, social e também política. Eu geralmente lembro de cidadão endividado, né? Então eu lembro de SPC, né? Social, política e civil. Fica uma dica para lembrar aí das... Eu vou sair daqui, gente. Muito obrigado. Obrigado depois dessa aqui, pelo amor de Deus. Já vou passar a palavra. Obrigado, tá, Portela? Obrigado. Tu já falou, agora é a vez do Cadu. Você já falou. Não, é rápido? Rápido. É rápido? Rapidinho. Uma questão que envolve a atualidade Rio Grande do Sul, né, que esse ano trabalhadores migrantes sazonais, que é aquela migração que ocorre em determinada época do ano, trabalhadores do Nordeste foram encontrados em trabalho análogo à escravidão na região de Bento Gonçalves,
E aí isso repercutiu nacionalmente, isso pode vir como um tema de prova. A questão do trabalho escravo na contemporaneidade, junto com migração sazonal. Então, uma atençãozinha aí. Muito bom, Petinho, valeu a pena de escutar. Cadu, para nós encerrar. Para a gente encerrar, então, eu queria deixar alguns pontos para vocês revisarem agora nessa finaleira, mais ligados aqui ao século XX, tá? Até fugindo um pouquinho desse tema, Sim. Tá? Mas eu acho que são pontos importantes que os alunos não podem deixar de lado. Então, por exemplo, né, não podemos deixar de lado uma crise 29, não podemos deixar de lado também regimes totalitários. Tá? Acho que é uma ótima pedida. Dar aquela revisada ali, ó, nessa parte de ascensão do nazismo, ascensão do fascismo, é sempre bastante significativo. A UFSM, tradicionalmente, ela gosta de filmes. Sim. Então, nós temos esse ano 2 filmes que, enfim, uma temática histórica bem significativa, e eu acredito que podem servir de inspiração para uma questão de prova, dependendo, obviamente, da temática, né? Mas quando vem cai cinema, alguma coisa, né? Exato. Aí nós temos ali, então, o Napoleão, Perfeito. né? E a gente tem também o Oppenheimer. Então, isso pode servir de inspiração para algum prof elaborar uma questão. No caso até do próprio Oppenheimer, não apenas na história, mas também em outras áreas. Sem dúvida, né? Na física, Exato. pode ter certeza. Então, enfim, e se você for ver, por exemplo, em questão até mesmo de questão de aniversário, né? Ligando com a própria ideia de radioatividade, a gente está fazendo aniversário aí do Prêmio Nobel da Marie Curie. Questão de prova no vestibular de inverno, primeira questão da prova de geografia, citando Marie Curie. Né? Então, assim, são pontos que podem aparecer. Tá? No caso da história do Brasil, a gente pode esperar ali talvez uma questãozinha sobre ditadura civil-militar, né? Que é um assunto também sempre muito importante. Especialmente ali, ó, aquela parte de um milagre econômico brasileiro, né? E até mesmo o fim desse milagre econômico brasileiro e, a partir daí, um processo de abertura política. Perfeito. Né? Inclusive, essa parte de ditadura civil-militar é sempre pauta de trabalho de final de graduação aqui na UFSM. E os profs que orientam esses alunos que estão saindo do sempre curso de inseridos história, nesse mundo. Estão ali fazendo suas orientações. Muito Então bem. é um assunto que sempre está sendo trabalhado. Vargas e ditadura civil-militar. Perfeito. Cadu, muito obrigado. Tu assistiu Napoleão, Cadu? Eu não vi ainda. Não viu ainda? Não, ainda não. Já viu? Já viu? Não. Quem viu, quando vocês assistirem Napoleão, vocês vão lembrar de mim a partir dessa cena aqui, ó. Quer ver? Ó, lá tu vai lembrar dessa cena. Tá bom. Tu vai lembrar dessa cena, Vou tá? assistir esse final de Galera, semana. esse foi o primeiro podcast Totem Vestibulares de Área de Santa Maria, hoje capitaneado pela equipe das humanas, com algumas dicas de conteúdo relacionado à tecnologia e trabalho. A gente deseja a vocês uma boa prova e fiquem aí ligados que a gente vai ter mais dicas de podcast, de conteúdo aí com a natureza, com a equipe das linguagens e com a equipe de matemática. Um abração! Valeu! O Grupo Diário e Totem Vestibulares juntos pela tua aprovação no vestibular da UFSM, com a parceria de Delivery Much, Cancian Imóveis, Autogiro Veículos, Geiger e Claro. Apoio CDL e Cindy Lojas. Juntos pela tua aprovação.